Oi, seja muito bem-vinda de volta aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a fermentação, sobre os fermentos, como que ele vai estar agindo na sua massa e como que você vai saber se ele realmente está funcionando para acabar com aquele problema do pão que não cresce. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Stephanie, doida por panificação, e a missão aqui é veganizar todas as receitas que a gente já conhecia, que eram carregadas de ingredientes de origem animal, e mostrar como que é possível sim ter pães macios, fofinhos, deliciosos e sem nenhum ingrediente de origem animal. Eu tenho certeza que você já passou por isso, de estar ali fazendo um pão na maior expectativa, espera até dobrar de tamanho e ele não dobra nunca. Nem mal e mal respira aquele pãozinho. Se isso já aconteceu com você, o seu problema pode sim estar no fermento. A chance realmente é muito grande de estar no fermento, por isso que é importante a gente estar sabendo como que ele age, para que serve o fermento realmente, qual que é a melhor opção para a gente estar utilizando e como saber se ele está vivo. Porque sim, o fermento é um organismo vivo e se ele não estiver funcionando, você não vai ter um pão que fermenta. Se você não tem familiaridade nenhuma com o fermento, vou te adiantar que a gente tem aí poucas opções, na verdade, disponíveis no mercado, né? A gente tem basicamente o fermento biológico seco, que é o que eu gosto de estar utilizando, esse granuladinho aqui. Temos também o fermento biológico fresco, que é a mesma levedura, o mesmo fermento, porém ele está em um outro formato, né? Ele tem mais umidade, é aquele tablete e inclusive a proporção que a gente utiliza é diferente quando a gente usa o fermento biológico seco e o fresco. Outra alternativa que a gente tem também são os fermentos naturais, que eles podem ser de farinha, de batatinha, podem ser de outros vegetais também, e a gente trabalha com uma fermentação muito mais longa quando a gente utiliza esse tipo de fermento. Então, o principal motivo dos fermentos biológicos existirem é justamente para acelerar o processo da fermentação, acelerar o processo de produção de pão mesmo, para venda, enfim, escalonar todo esse processo que era tão artesanal. E antes que você se pergunte se vegano come fermento, já que esse negócio é vivo, você não precisa se preocupar. O fermento ele é uma levedura, se prepara para esse nome, Saccharomyces cerevisiae. Se não é assim que se fala, não tem o que podemos fazer. Está escrito aqui para você saber bem certinho e nada mais é realmente do que uma levedura que está em um estado inativo, quando ela está assim, né, granulada, para aumentar a durabilidade dela lá na prateleira. Então, quando a gente for utilizar esse fermento, a gente precisa estar hidratando ele para ele voltar a ter uma ação de fermentação. E por que é importante a gente testar o fermento realmente, né? É durante aí o processo de armazenamento lá no mercado ou transporte até chegar até lá, pode ser que esse produto tenha sido exposto a alguma condição que não era adequada e prejudicou o nosso fermentinho. Então, quando você faz um pão e ele não cresce, você vê que não tem desenvolvimento, não tem bolinha, não tem nada, muito provavelmente o seu fermento ele não está funcionando. Seja por você ter, de repente, jogado água muito quente em cima dele e matou, ou porque ele já veio ruim lá do mercado, você comprou achando que ia arrasar e ele não está funcionando. Mas a gente consegue evitar esse problema quando a gente testa o nosso fermento. Então, é claro, não tem como você corrigir na hora e devolver a vida para o fermento, né? Mas você pode evitar todo o processo de produção e desperdício de ingredientes, produzindo um pão que não vai ficar como você queria. Então, no fermento não tá bom, troca de fermento. É isso, não tem como a gente salvar esse fermentinho biológico que não tá bom? E como então que esse fermentinho vai agir dentro da nossa massa, né? Por que ele é tão importante? O nosso pão só vai crescer se o nosso fermento estiver funcionando. A gente precisa de duas coisas para ter um pão bem crescido, que é uma cadeia de glúten bem construída e bem desenvolvida e um fermento que funcione. E essa é a combinação perfeita, porque durante a fermentação, o fermento vai estar comendo ali o açúcar da nossa farinha, do nosso pãozinho, e enquanto ele se alimenta, ele produz o gás carbônico que vai estar dentro do nosso pãozinho. Então as leveduras estão lá, faceiras, super felizes, comendo o açúcar da massa, produzindo gás. E se a gente não tem uma cadeia bem construída de glúten, esse gás ele simplesmente vai-se embora, a gente perde todo esse ar que está sendo formado dentro do pão. Então, a gente pode imaginar um balãozinho, né? Como se essa rede de glúten fosse um balãozinho e conforme tem produção de gás, o nosso pão vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que é tão importante a gente realmente ter o desenvolvimento da massa, né? Seja através da sova, seja na batedeira, através das dobras,
para a gente conseguir capturar todo esse gás dentro da nossa massa e permitir o crescimento dela. Então, se você tem uma massa que não está com glúten desenvolvido, o ar vai-se embora. E se você tem uma massa que está com glúten bem desenvolvido, mas um fermento que não está vivo, não tem produção de gás. Então, realmente, ela não cresce o suficiente. Normalmente ainda tem um pouquinho, mas é muito pouco perto do que a gente precisa. Então, agora vamos ver na prática como que funciona esse teste que você vai fazer aí na sua casa para simplificar a sua vida. Vamos fazer esse teste usando o fermento e eu vou fazer de duas formas. Em um, a gente vai alimentar o fermento com açúcar e no outro com a farinha de trigo. Nos dois a gente vai estar utilizando a água para hidratar e aqui a principal função é a gente ver se o nosso fermento está ativo. A partir do momento que a gente alimenta ele, ele tem que estar produzindo aí essas bolinhas, ele tem que dar uma reação para a gente poder prosseguir com o nosso pão. O primeiro teste é utilizando o açúcar e o fermento. Vamos misturar os dois, a gente vai colocar a mesma quantidade de fermento para o açúcar e depois, quando você perceber se ele estiver ativo, você pode misturar esse pré-fermento diretamente na sua massa. Agora vamos adicionar a água, um pouquinho de água para a gente estar hidratando e dissolvendo esses ingredientes. Vamos misturar para diluir e eu indico que você faça esse teste quando você tiver um pão que já vai açúcar. Lembrando que esses ingredientes eles são retirados da receita. Então, é o fermento, a quantidade de fermento que está na receita, mais um pouco do açúcar, ou pode ser o açúcar inteiro, um pouquinho da água. Então, você retira esses ingredientes todos da sua receita. Não é para acrescentar eles depois a mais. Agora, a gente vai deixar ele descansando aqui. A fermentação leva um tempinho e aqui o que a gente quer ver é se ele produz algum gás, então a gente vai perceber a formação de bolinhas na superfície, fazendo uma espuma nessa superfície. Enquanto isso, vamos testar com farinha. Já liguei aqui o reloginho para a gente não se perder no tempo. E bora para o teste 2 com a farinha. Vou começar diluindo diretamente aqui o meu fermento. Facilita muito a gente diluir o fermento antes de misturar na farinha, porque senão às vezes ele fica aqueles pedacinhos, a gente percebe que não dissolve, então assim fica bem mais fácil. E aqui sempre ficam umas bolinhas, a gente pode estar pressionando elas no fundinho do pote, na lateral, amassando elas para dissolver. Agora sim, ó, ele fica até um pouquinho pastoso, né, meio grosso. Vamos colocar a farinha e misturar. Agora sim, ó, tudo bem homogêneo, a gente vai cobrir ele. A farinha ela costuma ressecar a superfície, então esse aqui que tem farinha a gente vai deixar coberto com plástico filme. Detalhe aqui para a superfície desse que foi alimentado com açúcar, passou 5 minutinhos e a gente percebe que ele já está fazendo a espuminha. Agora vamos deixar os dois descansando. Olha só como é que tá esse com açúcar, passou 15 minutinhos e a principal diferença entre os dois, porque é o mesmo fermento, né? A diferença é que o açúcar é um alimento que está bem mais disponível para a levedura consumir, enquanto que a farinha ela tem que ser, digamos que digerida, né? Então, olha só a densidade dessa espuma. A gente realmente consegue perceber que tem bastante ação e aqui, se a gente deixa, ele vai perdendo a força, né? Conforme acaba o alimento que está disponível, também a gente percebe que todo esse processo ele vai se acabando. Agora sim, 20 minutos esse daqui ficou e esse daqui 15. É um pouco mais difícil da gente perceber o desenvolvimento em comparação a esse daqui, porém ele também aumentou o volume, tá cheio de bolinhas aqui na superfície e aqui embaixo a gente consegue ver as bolinhas de ar. Se for uma massinha mais firme, com menos hidratação, a gente consegue ter uma percepção melhor, tá? Aqui que ela é um pouquinho mais hidratada, a gente vê menos, mas ele tá super ativo, tá ótimo pra gente estar utilizando, assim como o nosso fermento, né, que foi testado aqui no açúcar. Então, quando você testa o seu fermento e você tem esses resultados, você pode ir para a próxima etapa, pode preparar o seu pãozinho, pode utilizar esse mesmo pré-fermento aqui na preparação do seu pão sem nenhum problema. E aí, gostou desse vídeo de ver na prática o efeito do fermento?
Muito show, né? Eu amo! Já aproveita, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada sobre a panificação vegana. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira acrescentar, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ser muito bom conversar com você. Até o próximo vídeo.